Isso aqui acontece com você no começo da sua costura. Tá vendo só? A linha de baixo embolou. Isso é muito comum de acontecer. Eu vejo que os alunos que estão aprendendo, as pessoas que são iniciantes, ou às vezes as pessoas que têm já uma certa experiência na costura, cometem esse erro. Então aqui vai a primeira dica para que a sua linha não embole no começo da costura. Vamos lá. O que normalmente o aluno iniciante ou a pessoa que não tem muita experiência faz? Ela coloca o tecido aqui, ó. Eu levantei o meu pé calcador, tá vendo? Eu levantei. Eu tô fazendo aqui na minha 667, mas você pode reproduzir em qualquer máquina que você tiver, tá? Não precisa ser igual a minha. Então, você vai colocar aqui o seu tecido, vai abaixar o pé calcador e vai começar a costurar. Só que nesse movimento que a máquina faz de descer e subir a agulha, nessas primeiras vezes aqui que ela entra, às vezes até na primeira vez, a linha já embola. Isso acontece porque você está colocando o tecido muito rente aqui, ó. Quer ver? Eu vou tirar para facilitar a visualização. Você está colocando o tecido muito rente aqui ao buraquinho da chapa da agulha. Tá vendo só? A beirada do tecido, ela tá bem aqui rente ao buraquinho da chapa da agulha. Para você impedir que a linha embole no início da costura, você vai fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro sem o pé calcador, para facilitar a sua visualização, depois eu coloco o pé calcador novamente. Ao invés de você colocar o tecido bem aqui na borda, você vai avançar para dentro do tecido mais ou menos 1 centímetro. Ficou meio confusa essa frase, né? Você vai colocar o tecido aqui numa posição debaixo do pé calcador, que a agulha ela entre mais ou menos 1 centímetro. Vou cometer um pleonasmo. Ela entre para dentro do tecido mais ou menos 1 centímetro. Tá vendo aqui, ó? Porque se você colocar a agulha aqui, rente à beiradinha, ó, rente à bordinha do tecido, na hora que ela descer e subir, a linha vai embolar na parte de baixo, pode até engruvinhar o seu tecido. Mas você fazendo isso aqui, ó, você coloca ela para dentro aqui mais ou menos 1 centímetro, aí já não acontece esse problema. Vamos agora colocar o pé calcador, passo a linha por dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ó, trazer o tecido um pouquinho mais para cima, cerca de 1 centímetro, e aí eu vou começar a minha costura. Só que mesmo assim, também pode acontecer de às vezes a sua linha embolar no início da costura. Aí vai a segunda dica. Quando você estiver começando a costurar, antes de tudo, você vai pegar aqui a linha da agulha, tá passada aqui na máquina, tá vendo? Ó? Eu tô usando uma linha rosa em cima e uma linha verde embaixo. Você vai passar as duas linhas por dentro do pé calcador. O pé calcador da sua máquina, ele sempre tem uma abertura. Normalmente é aqui na frente ou às vezes aqui de um dos lados. Você vai passar por dentro, vai jogar as linhas para trás e para a direita. Deixa uma perna de mais ou menos uns 10 centímetros de linha. Não tem necessidade de deixar uma perna muito maior. Você joga ela para trás e para a direita, assim, formando um ângulo de 45 graus. Aqui não dá para ver porque a câmera está colocada numa posição que o pé calcador cobre, mas é isso aqui, ó. A linha está aqui, você só joga ela para trás assim. E aí, você vai vir aqui. Antes de você descer o pé calcador para começar a costura, primeiro você vai, com o seu dedo indicador, você vai segurar aqui a linha, ó. Tá vendo, ó? Ou você pode segurar ela assim, enrola no seu dedo, ou você simplesmente apoia o seu dedo aqui na chapa da bobina de uma forma que a sua linha fique presa. E aí você desce a agulha a mais ou menos 1 centímetro da borda e desce o pé calcador. Ó, você pode segurar da forma que você quiser. Eu seguro com a mão esquerda, porque para mim é mais fácil, mas você pode vir aqui, ó, e segurar com a mão direita. Tá vendo aqui, ó? Você simplesmente segura, só firma ela, e aí você começa a sua costura. Faz um retrocesso, vai até a borda do tecido. Novamente, quando você costura para frente, o tecido tende a embolar aqui no início. Para você impedir que isso aconteça, você vai enrolar a sua linha, o seu dedo na linha assim, desse jeito, ó, igual eu fiz.
e você vai esticar ela aqui para trás, ó, puxando. Você vai ajudar a máquina a tracionar o tecido puxando essa linha aqui, só no início, ó. Só no início, para não embolar a sua costura. E aí você faz uma costura bonita. Vamos fazer aqui um zigue-zague, que eu gosto do zigue-zague dessa máquina. Você faz uma costura bonita, uma costura perfeitinha e que não vai embolar o seu tecido. Outra dica também muito interessante que eu passo para vocês é a seguinte. Eu passava muito por isso quando eu era mais inexperiente, eu fui aprendendo com o tempo. Normalmente no início da nossa costura, quando a máquina vai fazer aquele primeiro movimento assim da agulha descer, ela entrar e sair do tecido, você está costurando e de repente você observa que a linha escapou da agulha. Isso acontece pelo seguinte, ó, observa essa peça aqui. Essa peça aqui que sobe e desce, ó, tá vendo? Essa peça aqui se chama estica-fio ou puxa-fio. Nas máquinas mais novas, ele fica aqui na frente. Ele fica até meio escondidinho, né? Ele fica todo escondido aqui dentro do corpo da máquina, só aparece a cabecinha dele aqui em cima. Então observa só, ele faz esse movimento de subir e descer. Se você não prestar atenção, normalmente quando você quando você vai começar a costurar uma peça, que você tira o tecido, você acabou de passar uma costura, aí você tira ele aqui da máquina e o puxa-fio está nessa posição aqui, ó, ele não está na posição mais alta. Se você não observar a posição que ele fica, muito provavelmente quando você começar a costurar, ele vai, observa só, eu vou girar o volante e você vai ver que ele vai subir. Ele puxa a linha. Tá vendo aqui, ó? Ele puxa. Então, se você não deixar uma sobra, uma determinada quantidade de sobra de linha aqui para baixo da agulha, pelo menos uns 10 centímetros de linha, quando ele fizer esse movimento aqui, ó, que o volante da máquina girar, que ele levantar, ele vai puxar a linha, e se você tiver pouca linha aqui embaixo na agulha, a linha vai escapar. Então, como é que você faz? Você passou uma costura, você tirou aqui a peça da máquina, você vai segurar aqui as pernas de linha e com o volante você vai girar o volante para que o puxa-fio já fique na posição mais alta possível, ó. Tá vendo? Ó? A posição mais alta é essa, porque se eu girar o volante mais um pouquinho, ele começa a descer, tá vendo? Então você vai, ao tirar a peça da máquina, você vai girar o volante para o puxa-fio ficar na posição mais alta, e assim, quando você começar a costurar novamente, a linha não vai escapar da agulha. E outra coisa também, se você, ao tirar a peça, o seu trabalho aqui da máquina, você terminou de costurar, você levanta o pé cocador e você vai puxar aqui o tecido para tirar ele da onde está sendo costurado. Se o puxa-fio não tiver na posição mais alta, você vai perceber que você vai tentar puxar a linha e ela vem pesada. A máquina não libera a linha para você puxar aqui e cortar. Então, você gira o volante para o puxa-fio ficar na posição mais alta e você vai perceber, ó, que a linha corre solta. Tá vendo só?